Olá pessoal, hoje eu vim aqui conversar sobre como dividir o tempo, dividir a atenção quando você tem 2 filhos. Tem gente aí que tem até mais, né? 3, 4, eu tenho amigas que têm 5 filhos. Eu sei que é um desafio muito grande. É uma situação que a gente fica meio perdida, né, no início. O primeiro conselho que eu tenho para você hoje, você que de repente esteja aí no 2º filho, 3º ou 4º, seja lá quantos filhos sejam, primeiramente é não se comparar, né? Porque o que acontece? A gente, quando está com dificuldade numa determinada área, a gente tem uma tendência muito grande a ficar se comparando, né? Ai, meu Deus do céu, aquela pessoa, ela consegue dar conta, né? De dar atenção para 3, 4 filhos, e eu não tô conseguindo dar conta nem de um. Sou uma péssima mãe. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí você começa a entrar naquela coisa, né? De se desvalorizar, de ficar triste, de se cobrar. Então, gente, na verdade, o que eu tenho para falar para vocês é que cada um vai ter um grau de dificuldade. Assim, depende de muitas coisas. Não depende, às vezes, só da gente. Depende de pessoas. Vamos supor, tem pessoas que às vezes não tem ninguém perto para poder ajudar. Cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem um tipo de funcionamento. Então tem pessoa que vai conseguir isso mais fácil, tem outra que vai conseguir isso com um pouco mais de dificuldade. Mas esse é o primeiro conselho, não fica se comparando, porque principalmente as redes sociais é um lugar muito complicado, né? Porque as pessoas às vezes só colocam a vitória, né? Às vezes a pessoa só coloca aquele dia que ela conseguiu dar conta de tudo. Então a impressão que a gente tem é que aquela pessoa, ela é sempre assim, ela tem sucesso em lidar com tudo, com as crianças, e você começa a achar que só você que não dá conta, só você que é ruim, só você que tá errado, e não é bem assim não, gente. A vida é muito, muito mais que as coisas que as pessoas postam nas redes sociais. Outra coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, as primeiras semanas, né, com 2 filhos, é uma semana de adaptação, né? Então, assim, é tudo um pouco mais complicado mesmo, porque você tá ali no momento que você tá com um bebê novo em casa, muitas vezes a criança, tem alguns bebês que dormem muito pouco no início, existe a questão, às vezes, que a mãe, às vezes, tá com muita dor, de repente ela fez uma cesárea, tá com dor, tá com ponto, e então essas primeiras semanas aí, primeiro mês, segundo, até o 2º mês ali, é tudo mais complicado. Então, para você dar atenção para os 2 filhos, realmente fica uma situação muito difícil. Então, se você tiver alguém por perto para ajudar, fica um pouco mais fácil, né? O que eu tenho para falar para você é ter calma. Tenha calma que as coisas vão se ajeitando. Um pouquinho, com o tempo, vai se ajeitando. Às vezes tem criança que vai ficar com muito ciúme. Meu filho, o João, no início ficava com muito ciúme, entendeu? Não ciúme assim de querer fazer maldade, maltratar, não, mas queria ficar pegando, quer ficar agarrando. Aí quando vinha a gente visitar o bebê, queria fazer um monte de graça para se aparecer, né? Porque, tadinho, querendo atenção. E querendo ou não, a maioria vem visitar o bebê, a atenção fica voltada pro bebezinho, né? Então, tipo assim, o outro vai fazer coisas realmente para chamar a atenção. Que isso? Tosse. Ah, eu pensei que tava engasgado, veio susto. Então, assim, sempre que der, dá uma atençãozinha pro primeiro filho, né? Porque na cabecinha dele é uma situação muito difícil, né? Como se ele tivesse perdido. Ele acha que perdeu o lugar para esse outro bebê. Mas nos primeiros meses é muito mais difícil mesmo. Aí com o decorrer dos meses, a coisa vai ficando um pouquinho mais tranquilo, né? Você já pode, de repente, introduzir o mais velho ali, às vezes vai trocar uma fraldinha, chama para ajudar, entendeu? E vai ali introduzindo e sempre conversando, deixando bem claro ele não perdeu o lugar, que o bebê veio para somar na família. O meu filho mais velho, ele no início teve muita mania de querer entrar dentro do berço junto. E eu ficava doidinha, porque a gente fica naquela coisa de manter o berço no lugar limpo, né? Porque o bebê é recém-nascido. Aí depois eu acabei, tipo assim, não tô dizendo que é certo deixar o mais velho no berço, não.
Mas assim, eu tentava não brigar muito com ele, tipo assim, conversava mais pra poder também não causar aquela coisa assim chata, né? Tipo assim, pô, a mamãe tá só brigando comigo. Mas é um momento bem complicado. Mas isso aí passou também. Essa questão de querer ficar entrando no berço. Teve a questão de querer voltar, querer fazer algumas coisinhas de bebê. Mas graças a Deus também passou. Eu comecei a fazer os momentos que o bebê dormia, aproveitava para poder brincar com ele. Tipo assim, aproveitei que o bebê dormiu. Aí é um momento que você senta para poder brincar. O meu filho gosta muito de brincar de Lego, de pecinha. E aí é o momento que eu gostava de sentar com ele para brincar de Lego, de pecinha. Outra situação também que eu fazia muito por exemplo, teve assim, o meu filho estava um pouquinho, o bebê estava um pouquinho menor. Eu tenho, né, o Yuri e a Shara, que moram aqui perto da minha casa. Então, assim, teve um dia que eu dei um dinheiro para eles e pedi para eles levarem o João lá no shopping para andar, brincar, entendeu? Porque eu não estava impossibilitada de levar, porque eu estava sozinha, o marido estava viajando. Outro conselho que eu dou é pedir ajuda. Nesse dia eu pedi ajuda. Eu vi que meu filho estava querendo muito sair, estava muito tempo preso dentro de casa. E eu não tinha condição de ficar saindo com o bebê, estava muito complicado e eu fiz isso. Então, assim, que a gente às vezes fica muito naquela coisa de não querer pedir ajuda e ficar com medo mesmo. Então, assim, o conselho que eu dou, se você tiver pessoas confiáveis, peça ajuda. Não se sobrecarregue, né? Eu faço isso ainda hoje. Quando eu posso, quando vem algum tio, pede ajuda. Tem como passear um pouquinho na pracinha? Entendeu? Então, assim, agora mesmo que eu tô aqui gravando o vídeo, o Yuri tá lá brincando com o João na pracinha. Então, tipo assim, são pessoas que, como é que fala? Rede de apoio. Então, ajuda muito nesse momento. O bebê costuma dormir por volta de 19 a 20 horas. Então, o que eu faço? Eu aproveito quando o bebê dorme pra dar uma atençãozinha mais pro meu filho mais velho também. A gente senta, ele gosta de desenhar, a gente fica aqui desenhando, fazendo pintura, brincando de massinha, brincando de pecinha, conversando, às vezes vendo um desenho, algum filme que ele quer. Tem que ter um tempo só pra ele, entendeu? Porque se, assim, não dá pra fazer, às vezes assim, você quer dar atenção, mas com o bebê no colo. E na cabecinha dele não tá dando atenção de direito pra ele, né? Então, assim, o conselho que eu dou, sempre que puder, sempre que der, que eu sei que às vezes nem sempre é possível, é o que eu faço, né? Eu vou tentando me adequar ao jeito que dá. Tem dia que eu passo um dia inteiro, às vezes, sem conseguir sentar um pouquinho pra brincar com ele. Acontece, entendeu? Mas sempre que possível, eu sempre tento fazer essa rotina de pelo menos ter um momento com meu filho mais velho. O bebê demanda muito, mas como ele já tá maiorzinho, já tá dando pra dividir mais essa questão. Mais velho, o João, ele tem uma necessidade enorme de gastar energia. O João, ele fica muito estressado se ele ficar o dia inteiro dentro de casa e não sair nem um pouquinho pra dar uma aula de bicicleta, porque a gente mora em apartamento, então, tipo assim, nem que seja um pouquinho, ele entra no transporte 7 horas da manhã. E às vezes eu desço com ele um pouquinho antes para ele dar uma voltinha. Ele precisa dessa coisa de gastar um pouco de energia. Então, assim, eu sempre que dá, eu tento ter esse momento com ele. Quando eu desço para tomar um sol com o bebê, eu também deixo ele andar de bicicleta, deixo ele fazer alguma coisa. Toda criança, né? Não é só meu filho, toda criança precisa. Umas precisam mais que outras, dessa coisa de gastar energia, de correr. Eu costumo dizer assim, a infância é um momento muito rápido, né? São anos, muito poucos anos de infância. Então, assim, a criança ela quer brincar. Hoje meu filho, inclusive, falou uma frase que eu achei muito engraçada. Que ele tinha que aproveitar para brincar, porque senão ele vai crescer e vai ter que trabalhar. Eu achei, assim, muito engraçado. Então, assim, e ele tá certo, né? Aproveitar para brincar, porque realmente vai chegar uma hora que a coisa vai ficar mais séria, né, na vida. E agora que o Bento tá com 8 meses, a coisa tá ficando até um pouquinho mais fácil, que eu já consigo sentar até com os dois no tapete, brincar, às vezes com alguns brinquedos seguros, né, porque com um bebezinho não dá pra brincar com qualquer coisa. E a gente brinca junto, às vezes com pecinhas coloridas, ali de montar. A coisa tá ficando um pouquinho mais fácil nesse sentido, né. Uma dica extra, né, que eu dou, na verdade não é nem muito questão de dar atenção, mas foi de um episódio que aconteceu comigo ontem aqui em casa, que foi que eu deixei um pouquinho o João tomando conta do Bento para poder eu me arrumar. O Bento puxou a câmera e bateu na cabecinha dele, e aí na hora eu fiquei nervosa e falei, tá vendo, João, você não tomou conta direito do seu irmão? E depois eu pedi perdão pro João, porque na verdade assim, eu joguei uma responsabilidade em cima dele
Na verdade, não cabe a ele, né? Não tô dizendo que o irmão não pode ajudar a olhar o irmão, mas a culpa não foi dele, né? Ele é uma criança também de 5 anos. Então, assim, depois eu pedi desculpa e tal. Então, assim, a gente não pode jogar, às vezes, totalmente a responsabilidade em cima do ombro do outro irmão, só porque é mais velho, né? Pode pedir ajuda pra olhar um pouquinho ali, pra você ir tomar uma água, não sei o quê, mas eles são crianças, a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, tomar muito cuidado com essa questão de jogar uma responsabilidade maior do que cabe a eles, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo de hoje. Quero agradecer desde já. Quero pedir para vocês darem um like, compartilhar aí o assunto. E também gostaria de pedir para vocês colocarem algumas dicas, né? De assuntos pra gente colocar aqui no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!